Um, dois, três, podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas, eu estou junto com a Larissa e o Taferna, começando mais um programa. Se você já conhece aqui o nosso programa, deixe seu like, comenta, manda para os amigos, para as amigas. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, curte o canal, a gente tem um monte de episódio legal aí para te assistir. E é isso, segue a gente no Instagram também, @123.podcast. E é isso aí, a gente está cada dia mais feliz com cada gravação e com cada episódio. E hoje a gente está recebendo aqui a Selma Fraga para trocar uma ideia, bater um papo. Já te agradecer aí, Selma, por ter aceitado o convite para estar com a gente aqui trocando uma ideia. Valeu mesmo. Bom, boa noite, público. Boa noite, Lucas. Boa noite, Clarissa e Lucas. Lucas e Lucas. Vamos lá. Nossa, eu tô feliz, porque eu falo tanto em podcast, Gravataí e tal, e aí eu sou convidada e eu tô fazendo meu primeiro podcast. Tô incrivelmente encantada, feliz com esse programa, esse projeto aqui de vocês. E, nossa, maravilhosamente, assim, a ideia inovadora. E certamente já fechou, já deu tudo, deu certo. Agora é só escalar. Ah, show de bola. Bom, agradecer também por ter vindo aí falar com a gente. E, bom, pra gente dar esse pontapé no nosso bate-papo, nossa conversa, eu sempre começo assim, né? Pra quem não te conhece, Selma Fraga, fala um pouco aí da tua história, quem tu é, o que tu faz atualmente aí pro pessoal que não te conhece. Selma Fraga. Eu sou uma profissional que trabalha com informática desde 78. Sou uma senhora vintage, tanto na profissão quanto de vida. Comecei trabalhando, na verdade, em supermercado, e depois eu passei para o computador, trabalhei como digitadora e de lá para cá não parei mais, né? Sou graduada pela Unicinos em Processamento de Dados e pós-graduada em Informática na Educação. Então a minha vida toda, há 43 anos, eu faço o que eu mais gosto e o que eu aprendi a amar e gostar, né? De verdade. Então, pessoal, nesse período todo eu trabalhei lá com os computadores, mainframes, cartão perfurado, tudo que vocês podem pensar de dinossauro da TI, eu vivenciei, né? E eu sempre pergunto qual é a próxima a evolução que eu vou estar. E eu sempre fui tendo oportunidades de colocar a mão na massa mesmo, tá? E não só teoria, mas colocar a mão na massa, viver a história da tecnologia e a evolução. Atuei como digitadora, programadora, analista de sistemas, coordenadora de equipe, e depois, quando chegou aquela fase de ser mãe, dúvidas, né? Eu trabalhava numa multinacional e eu tive uma oportunidade de vir trabalhar em Gravataí na prefeitura, né? Substituindo, olha que responsabilidade, a minha professora de processamento de dados do Gensa, a Dinéia Carboneira. E aí vim para Gravataí e comecei a trabalhar com o setor público nessa época, né? E depois teve um período ali, década de final de 90, eu vou voltar para a iniciativa privada, o meu mundo é lá fora. E aí a gente pegou aquela fase do plano Collor, as empresas se reorganizando. Cheguei a ter uma loja, 2 lojas de, olha só, lingerie, meias. Gente, era muito show, era muito legal. Eu tinha meias bebezinha até a tia assim, maiorzinha. Tinha tudo. E por que eu resolvi empreender? Porque não tinha lojas, roupas, meias, basicamente. Sim. Nós íamos a Porto Alegre, as mulheres, na maioria das vezes, comprar uma meia para uma festa. Anos 90 isso aqui na cidade? Sim. Tinha depois, claro, tinha outra loja em Gravataí, mas em Cachoeirinha, que eu comecei por uma questão de oportunidade, não tinha. E eu olhando, vou colocar uma loja de meias, né, e tal. E aí eu comecei lá com 24 peças e cheguei a 2 lojas. E aí, nesse período, a informática voltou aí realmente com tudo. Saímos dos mainframes, começaram os computadores pessoais e tal. Eu também tinha feito uma pós-graduação nesse período para educação, né? E, na verdade, nessa escolha do curso, eu tinha me inscrito numa pós-graduação de inteligência artificial. Só que aí não formou turma, eu tinha decidido que eu queria voltar a estudar e fui para a informática na educação. E foi a melhor fase da minha vida. Foi o erro que deu maravilhosamente certo, porque eu fui parar na sala de aula. E aí, basicamente, parte do meu nome está vinculada à questão da educação, onde eu conheci meus alunos, os meus colegas, enfim. De novo, tive uma oportunidade, na época, pelo ex-prefeito Marco Alba, que era presidente da Câmara e queria informatizar. Entendi. E aí me convidou, onde é que está a Selma? Vamos informatizar a Câmara. E eu tive esse desafio.
Então, de liderar esse projeto. Legal. E a Câmara foi durante uns 10 anos modelo a nível estadual. Sim. Tivemos o bug do milênio, isso me oportunizou com o conhecimento que eu tinha em TI e na Lei 866, que recém tinha saído do, digamos assim, do forno, né? A lei estava sendo a questão de licitações, novas modalidades, e eu fui contratada por várias prefeituras por notório saber, notória especialidade. Sim. E o bug do milênio não deu bug nenhum, mas eu ganhei bastante dinheiro, oportunidade, pelo conhecimento, pela experiência. Sim. Iniciativa privada, parte técnica, iniciativa pública, legislação. Sim. E eu tive essa oportunidade. Depois também, em seguida, eu decidi, vou ficar só na iniciativa privada, né? É onde eu sempre vi uma forma de empreender, não tendo uma empresa, mas empreender nas questões assim, estruturais da sociedade. E então fiquei só na iniciativa privada e docência, né? Aí dei aula nos cursos técnicos, na faculdade. E, de novo, uma oportunidade quando o prédio novo da Câmara foi construído. Então, o presidente Jacimar, hoje falecido, infelizmente, né, me chamou para ajudá-lo a trazer os computadores e reconfigurar todo o cenário novo da Câmara. Então, foi uma oportunidade incrível, né? A gente colocou tudo do zero, redondinho. Trabalhei um ano e meio, porque na condição de cargo comissionado, a gente sabe que a nossa longevidade no setor público não é muito grande, né? E voltei só para a iniciativa privada. Passaram-se 2 anos, ele novamente com o vereador Nadir, parece, me chamaram novamente. Eu disse, não quero. Eu falei, e aí ele parou na sinaleira, eu parei na sinaleira, ele disse, como é que é? Eu estou te esperando. Ele disse assim, dá mais uma semana para pensar. Voltei para a Câmara, foi muito bacana, porque aí eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto e coordenar a implementação do sistema da Câmara em Cloud Computing. Nessa época já, eu acho que era 2007, por aí, a Câmara de Gravataí foi, acho que a primeira Câmara Municipal a ter um sistema em nuvem. Legal. E os vereadores já assinar com token, digitalização, coisas que ainda recém estava entrando no jurídico. 2007? 2007, mais ou menos. Aí de 2007, 2011, ele teve uma transição, e aí eu fiquei até 2016, né, cuidando dessa parte da TI, mas sempre assim, um pouco aqui, porque a Câmara, o turno é só da tarde até a noite, então pela manhã eu mantinha sala de aula, sempre mantive minhas atividades, né. E 2016, muito engraçado, né? Porque aí eu estava terminando de finalizar todo esse sistema, porque a gente formatou ele por etapa, digitalização, treinamento. E a última etapa, então, era o plenário, treinar os vereadores, né? E aí eu tinha pouco trabalho no sentido, assim, de atividade, porque tu iniciava os notebooks, preparava alguma questão de dificuldade de logins e tal, e depois até a votação, a parte final que demandava meu trabalho, eu ficava mais observando e tomando café. Todo mundo sabe que eu sou cafeinada. E aí eu observava, né, comecei, porque foi a primeira oportunidade em todo esse tempo de trabalhar no município, em setor público, que eu observei de perto o ecossistema do legislativo, do plenário, né? O dia a dia do plenário, uma coisa administrativa, folha de pagamento, isso a gente dominava, mas viver a história do legislativo era no plenário mesmo, as demandas e tal. E aí me surpreendeu o seguinte, nós tínhamos uma das câmaras mais modernas, o sistema mais moderno, e não tinha na pauta do legislativo a inovação, a tecnologia, sendo que eu estava há anos e eu proporcionava isso através do meu trabalho. E isso não acontecia. Eu disse, cara, mas tem que ser feito alguma coisa, né? Sim. E aí nós, que somos mulheres, sabemos que ainda somos o gênero na menor proporção na política, e aí a gente tem uma lei que determina que 1/3 da composição da nominata tem que ser ocupada pelo gênero em menor proporção, e hoje a mulher é a menor proporção na política. Eu comecei a ser convidada, vim pro partido e tal, né? Sabia eu que naquele momento era uma cota, mas para mim isso está tudo bem. É uma parte da história que a gente tem que passar, né? Tem coisas que é cultural e nós temos que passar por isso. E aí eu fui conversar em casa, obviamente, né? Conversar com o marido, com os filhos, né? O que vocês acham desse convite? Nem continua esse papo. Tá louca? Tu tá nem pensar isso. Não vou criar um problema em casa, voltei, né?
Aí depois eu, né, sempre reflexiva, assim. Sim, pá, ficou aquela cacete. pulguinha na cabeça. Porque assim, cacete, né? Pra trabalhar eu não peço licença, né? Pra pagar as contas eu não tenho que pedir permissão. Eu pago e é bem aceito. Então sabe uma coisa? Eu vou concorrer. Assinei a ficha. Cheguei em casa, tirei uma foto e entreguei. Olha aqui, ó. Vou concorrer. A casa caiu, né? E aí a primeira coisa que meu marido disse assim, com que dinheiro tu vai concorrer? Olha, óbvio, com o meu, né? Sim. E, enfim. E aí deu tudo certo, sabe? Mas só que assim, ó, eu era uma incógnita, né? Nunca tinha concorrido a nada. Eu sempre trabalhei dentro de 4 paredes, dentro de data centers, desenvolvimento de software, naquela parte assim. E até o convite também nem passava pela cabeça. Não, nunca pensei, tá? Eu estava sempre no ambiente político, mas nunca em algum momento eu me via nessa situação, né? E eu já não estava mais em sala de aula em 2016, então eu não tinha um público que pudesse ser meu apoiador, né? E também quando eu saí da sala de aula eu não tinha redes sociais. A única coisa que eu tinha de rede social é que o aluno entrava em sala de aula, na época, era muito caro fazer uma reprografia de um documento, né? De uma apostila, algo nesse sentido. Então a primeira coisa, quem tinha e-mail, eu pegava o e-mail para me mandar o material que eu tinha, né? E que como algumas coisas eu digitalizava e mandava para os alunos e tal. E aí, então, foi meu ponto de partida, né? Bom, vou resgatar quem tiver e-mail ou que me deu o telefone, eu vou começar a resgatar. Oi, Lucas, tu foi meu aluno, lembra? Que tal que tu acha? Aí alguns alunos achavam que eu era louca, maluca. Agora tu não tem mais nada para fazer, vai pra política, aquela coisa que a gente ouve, né? Sim. E aí eu resgatei ali uma boa quantidade de alunos que foram fiéis aos seus e-mails, aos seus telefones, né? E o meu número de telefone é o mesmo, o segundo número desde que surgiu celular. Então os alunos me acham até hoje, quem guardou. Sim, de cor já sabe. E o meu e-mail, eu tenho hoje um Gmail, mas eu tenho um e-mail que fez 34 anos. Qual que é o servidor? Porque começou com os ZAS no TechNet, depois Terra e agora é Terra TI. Eu mantenho ele por uma questão de apego, porque o meu e-mail tem as iniciais dos meus filhos. Quando eles nasceram, eu estava migrando do ZAS para Terra e eu botei o nome dos gurinhos no meu e-mail. Tá? Então, meu e-mail ainda é o mesmo e tal. Então, a gente foi resgatando uma parte da história. E, obviamente, eu não tinha noção nenhuma do que poderia, não tinha redes sociais ainda, era muito, e não podia se fazer campanha, que nem foi essa última de 2020. Entendi. O regramento ele era muito mais limitado. E muito mais física a coisa, né? Aí eu consegui... O Juliano comprou a minha ideia de cara, o jornalista, o Juliano Pacheco, nossa, assim, sabe, sensacional. Eu vou te ajudar, vou junto, tô na tua equipe, se filiou no mesmo partido que eu, vou te dar uma força. E aí eu tinha alguns sobrinhos meus, né, que estavam saindo do ensino médio, naquela fase de transição para vestibular. Sim. Uma amiga de infância, imagina de infância, né? Quanto tempo fazia isso? Eu tinha 10, 12 anos, quando a gente se conheceu, eu peguei para ser minha coordenadora de campanha. E aí a gente tinha 5 pessoas na equipe, assim, mais ou menos, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Qual é a estratégia, né? Sim. Primeira coisa, fizemos um informativo, não tinha hoje as ferramentas. Para vocês terem uma ideia, 2016, a gente não tinha... Era CorelDRAW, olha lá para fazer né, um informativo, uma arte, né? Aí sentamos pouco tempo, mas é muita mudança. Era muita mudança. Aí fizemos a primeira versão, mostrei pro meu marido, ele disse assim, mas com isso aí tu não vai nem... Tá louco. Chorei uma tarde inteira, disse, não vou contratar uma agência, até porque os limites, né, eram financeiros e tal. Aí eu pensei assim, não, vamos de novo. Depois que a gente chorou bastante, fizemos e tal, tudo, né? E fizemos 40 mil informativos e fomos pra rua. Percorremos 40 bairros em menos de 40 dias. E eu chegava assim, batia na porta. Oi, tudo bem? Olha só. Tá louca, né? Largar o cachorro, mas o que a senhora quer na política? Eu explicar. Só podia, né? Aposentada, mais uma, né? Tá tudo. Mas sabe, Lucas, assim, sabe? Era um propósito. Sim, eu vou fazer com que, se eu for eleita, a tecnologia vai ser a minha bandeira, a inovação e a gente ter um centro de inovação em Gravataí, né? Claro que não é o vereador que faz isso, mas o vereador é um articulador, né? Uma pessoa a legislação passa por ali, né? E tu conversa com o executivo sobre as possibilidades, né? Então tu começa a trazer para dentro do teu município uma coleção de textos jurídicos que vão permear a construção de uma incubadora, de incentivos fiscais e outras coisas. Começa a botar coisa nesse caminho, né? Começa a criar um caminho para essa jornada, né? E tá, tudo bem. E aí quantos votos vai fazer? 100, uns chutavam 100, 200. Pô, vamos ver, né? E a gente fez 1.090 votos.
né? Então, assim, foi bastante voto. Teve concorrentes que se elegeram com menos, mas a nominata do partido, infelizmente, não atingiu o coeficiente por 12, 14 votos, eu fiquei fora, uma coisa assim. Sim. 20 eu nem lembro mais do primeiro colocado, mas enfim, fiquei de suplente. E eu tenho uma característica, não sei se é qualidade ou não, terminou um ciclo, encerro e sim, tá, não deu, eu vamos de novo. não fiquei. Voltei para minhas atividades normais, né? E fiquei lá. E aí, nesse momento, uma aluna minha disse: Sora, preciso de ti. Eu disse: vamos lá, né? Sora é muito... Sora, bem assim, né? Ela já fazendo pós-graduação que chama de Sora, né? Imagina. Sora é muito... Tá, Silvia, o que tu queres? Não, Sora, assim, a gente tem que criar alguma coisa em Gravataí para representar a gente. Legal. Tu tem ali o Cindy Lodge, tu tem a SIGA que representa uma atividade econômica. E nós, da TI, quem é que representa, né? Silvia, mas assim, ó, temos que achar pessoal, tem que fazer um texto. Pois é, mas é por isso que eu tô te chamando, né? Tá. Aí até começamos pelo estatuto, aí pesquisei, fizemos um estatuto, olhei muito para Santa Catarina, Florianópolis, que tem esse ecossistema muito desenvolvido. Bem forte. Bem forte. E o que a gente fez nesse momento? Aí entreguei para ela o texto. Não, Sora, assim, agora tem que precisar das pessoas. Não, tu disse que tu queria o texto do estatuto, né? Agora tá. Aí volta os e-mails, comecei a ligar. Olha, Lucas, lembra, tal, meu colega, professor e tal. E a gente juntou 15 malucos, né? Um deles, maluco, é o não digo ex-proprietário, porque o Henrique acaba sendo sempre o Henrique, que foi fundador da QI, dono até pouco tempo. É o presidente hoje, exercício, e foi nosso vice-presidente por um tempo. Então, juntamos ali 15 malucos da TI, professores e alunos, e fundamos a GTI. Legal. E aí, aquele texto que eu tinha preparado, que na época era possível, um texto de lei, projeto de lei, que é indicativo do vereador. O vereador não pode propor um projeto de lei que gere despesas para o executivo, então tu assinala ele como indicativo, e aí se o prefeito receber, ok, manda para a Câmara. Entendi. Então, peguei aquele texto, né, que não foi eleito, e nós, então, fizemos a entrega oficial para o prefeito Marco Alba em 2017, né? Aí ele foi trabalhado com as instituições, na prefeitura, em 2019 foi para a Câmara e foi aprovada a lei 4.072/2019. E aí a gente tinha o primeiro regramento, assim, do que é incentivos, o que é, digamos, um dicionário de textos, de conceitos, porque quando tu vai abrir uma empresa, tu tem o KNAI, obviamente, mas o que tu coloca naquele KNAI como um conceito? Eu sou uma agência de podcast, eu sou uma agência digital, né? Porque isso tudo é normal pra gente, mas é novo dentro desses processos. E não acompanha, né, a velocidade que é criada, novas funções, novas profissões, novos empregos, não acompanha a política ou... Poder público, da maneira geral, o poder público não acompanha. É verdade. Então a gente fez um texto ali, foi para a Câmara, foi aprovado, enfim. E aí, 2020, o decreto regulamentou. Legal. E aí foi em plena pandemia, né? Então, assim, aconteceu isso. Então, nesse período de transição, né? Eu disse, qual é a minha próxima versão na TI agora, né? Já fiz isso, sou aposentada, né? Sou aposentada da iniciativa privada, aquela coisa toda. Né? Vamos fazer mais alguma coisa. Aí a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu disse, eu tenho que inventar uma atividade para idade vintage, né? Então eu pensei assim, cara, eu não sei fazer tricô. Sou péssima na cozinha. Consigo queimar pipoca no micro-ondas. Incendiou um micro-ondas um dia lá em casa, porque eu não acreditei que aqueles segundos eram o suficiente, botei mais. Né? Não botou fé na máquina. Não botei fé na máquina. Não, essa máquina tá muito analógica, né? Ela não tá digital. Assim. Incendiou lá e disse, cara, eu vou levar muito tempo para aprender a fazer tricô e crochê, essas coisas, não tem habilidade. Então eu vou pegar esse conhecimento, porque na Lei Geral de Proteção de Dados, tu não tem um pré-requisito, né? O mais importante é a tua experiência, ou como advogado, ou na área de TI, ou em RH, ou em gestão, né? Tu vai pegar um mix das tuas, né? E tu vai fazer a nova profissão, tá? É uma nova profissão que é o DPO, que é o guardador de dados, né? Aquele cara que vai dizer como que tu organiza os dados, protege os dados pessoais dentro de uma empresa. Então, no Brasil, a figura do DPO, ela é obrigatória para te reorganizar as empresas.
ela vem de origem da lei europeia. Na Europa, tu só contrata o DPO em caso de processos, via de regra, né? Aqui não, aqui a figura do DPO ela está inserida dentro do Isso contexto. mega recente também, né? Mega recente, a lei entrou em vigor agora, acho que 28 de agosto de 2021. Tinha um ano para as empresas adequação, e agora entrou a milhão, né? Sim. Então eu disse, vou fazer porque aproveito meu conhecimento e estou na ativa, né? Estou me envolvendo, aquela coisa. Sim. Não tem netinhos ainda, então tem que ter um projeto. E aí fiz, então, né, ter essa profissão, que em algum momento eu vou exercê-la ainda. Sim. E nesse meio tempo, política vai ser campanha, não vai ser, vai ter eleição. E eu já não estava mais, né? Isso não faz parte mais do meu... Isso não me pertence mais. Não me pertence mais, porque assim, tudo tem um momento na vida. E a GTI conquistou algumas coisas. Embora ter uma secretaria de tecnologia, ter uma incubadora na cidade, isso já estava em 2016 nas minhas ideias de ajudar o prefeito executivo a ajudar a criar esse processo, né? Já era uma bandeira forte. Já era uma bandeira forte, já era, né, aquilo ali que estava inserido dentro do meu contexto. Então, e casualmente não, graças a Deus, o prefeito Zafalon e o Dr. Levi colocaram no programa de governo deles ter uma secretaria e trabalhar pela inovação, né? E aí, isso, digamos assim, se organizou, estava alinhado também com a minha proposta, né? Sim. Então, na última hora, me filiei ao partido do Dr. Levi, né, que é o Republicanos, e acabei concorrendo. Sim. E aí até gerou uma expectativa da minha parte dessa vez não tão assim, vamos ver o que dá. Eu fui mais com uma motivação mais assertiva. Todo mundo está no smartphone. A pandemia jogou todo mundo na nuvem. Tu vê, né? E a gente está falando do quê? De 4 anos aí, né? Entre uma eleição, um modelo de eleição para outro. Totalmente disruptivo, né? Totalmente disruptivo. Aí eu pensei, na primeira vez tu tá falando de uma coisa que não tá na palma da mão de todos. Todo mundo fala aí da rede social muito... Nem regulamentado aí no estado, como tu comentou, que não podia nem fazer. Não tinha. A gente fazia, mas não podia isso, não podia aquilo. Agora não, ela já tinha uma aprovação específica para aquela questão de impulsionamento, né? Por exemplo, impulsionamento podia agora, né? Então, e aí eu pensei, acho que até faz sentido, né? Tá todo mundo na rede social, né? Eu tinha uma rede... Na outra eu não tinha rede social, não passava de 1.000 seguidores no Facebook, eu não tinha Instagram. E agora eu tinha, né? Tenho 2 perfis, tenho uma page, eu tenho um Instagram com um número significativo de seguidores. Fiz os cálculos, né? Matemática e tal, né? Lógica, né? Pensamento computacional, calculei mais um pouquinho na rua, e também tinha aquela coisa da pandemia, 60 anos, o teu lugar é em casa, não vai pra rua. Também tinha esse momento, né? De pensar onde é que tu ia estar, né? Mas me organizei, vou fazer um site, né? Vou botar um site, boto a minha vida lá, né? E todo mundo mando pro site, o pessoal vai ver que não é uma oportunidade por conta da pandemia, mas sim uma bandeira que eu já vinha dentro do meu DNA. Acho que vai dar, fiz os cálculos e tal, né? E me convenceram, fui. E aí fui pra rua, e aí com impulsionamento, as métricas, você sabe, o Google Analytics te dá números, né? E eu comecei a analisar e disse, vai dar, né? E aí depois a agência que cuidou da minha campanha me mostrou, nós atingimos 100 mil pessoas. Né? 100 mil. E aí 20 mil engajamentos. O que eu ia te falar, desculpa, mas quanto habitantes de Gravataí? Eleitores 190 mil, cento e poucos mil, né? Então, assim, a gente fez aquelas, né, regras do público que eu queria. Peguei um público, embora eu não seja tão jovem, mas a minha pauta... A bandeira é 100%, né? Tudo bem. E, 100 mil, né, pessoas alcançadas, 20 mil engajamentos. Bastante coisa. O que vai acontecer? Vai dar, né? Tu pega 10% disso aí, que é a estratégia do marketing de 10%. O funil da manhã, né? 2.000 votos é capaz de dar, né? Então, porque tu tem que trabalhar também que não é tu. Tu tens uma nominata, e naquela nominata tu tem candidatos fortíssimos que são os puxadores de voto. E aí depois tu tem os menos votos, mas eu tinha ali 3 colegas concorrentes que era a minha força, né? Que é o vereador que foi reeleito, um outro colega meu que trabalha mais na parte social mesmo, da assistência. E a minha ideia era competir com ele pelo 2º lugar, tudo certo, né? Só que assim, o vereador diminuiu a votação, ele não atingiu a expectativa do que a gente imaginava, e eu subi a minha votação, né? Fiz 1.280 votos, mas não foi o suficiente, entendeu? Porque a nominata não aconteceu, não conseguiu o coeficiente.
Aí, de novo, a minha vocação é ser suplente. Então, suplente, né? Tem gente que tem vocação. Uns nasceram para ser titular, outros são reserva, né? E aí, suplente, né? Fazer o quê? Não é, e não foi número de votos, nem na primeira, nessa. Na verdade, uma composição. Foi coeficiente mesmo. E também, né? Talvez a escolha, quem não é da política, também a gente vai muito por aquela sigla que tu tem uma sintonia, né? Não posso ir para um partido porque numericamente eu tenho chance, mas as minhas atitudes, as minhas ações... A ideologia, os princípios não casam muito, né? Então também foi baseado nisso. Eu fiz uma escolha matemática e baseado também naquilo que demonstra que o meu comportamento, né? Eu não posso ser uma pessoa que sou liberal e que eu tenha o meu formato de vida, de consumo e pregar uma outra coisa. Então tu tem que ter uma coerência, né? Uma coerência, né? E de novo enrolei a bandeira, né? Que eu falei vocês, eu só fecho o ciclo, vou embora. Embora estivesse na minha proposta de campanha da majoritária, essa questão, quem conhece um pouquinho da legislação sabe que o primeiro ano de um governo ele executa as suas ações nos programas do governo anterior. E aí, no primeiro ano, tu constrói o plano plurianual que vai para a Câmara para os próximos 4 anos, e aí vai pegar o primeiro ano do próximo governo. Então, para mim, isso era claro, básico, não se cria nada no ano que tu está concorrendo. Então, isso aí ficou, pensei, em 2022, talvez isso aconteça. E aí, nesse período, o doutor, que é presidente do meu partido, me chamou. Olha, 2 semanas antes vai acontecer isso, tem a secretaria. Foi uma Câmara, não acompanhei. Porque aí foi extinta uma secretaria, né? Então não se criou a estrutura, só ela foi renomeada, na verdade, e realocado. E aí, por isso que aconteceu a secretaria neste ano ainda, né? Legal. Então ela não tem os cargos e as atribuições dos seus servidores, colaboradores. Nós herdamos a estrutura que tinha anterior. Entendi. E aí, de novo, eu disse, não é isso que eu quero. Eu concorri para ser vereadora. Não é isso, eu não quero estar na execução, né? Eu quero a articulação, na Câmara que se dá realmente as grandes transformações, né? E é lá que eu queria estar. Mas, enfim, acabei cedendo ao convite do doutor e do prefeito. Foi um desafio porque eu tive que largar toda a minha vida, né? Eu tinha uma carteira de clientes que eu vinha há muitos anos. E cá estou, então, secretária, né? Deixa eu só te interromper, mas a secretaria é Inovação, Ciência e Tecnologia. Inovação, Ciência e Tecnologia. Legal. Vamos falar da secretaria, vamos fazer uma pausa rapidinha e depois a gente volta falando então da secretaria, que deve ter muito projeto legal e potencial para a cidade. Chegamos em 2021 agora. Show de bola. Então, 1, 2, 3, a gente já volta, galera. 1, 2, 3, estamos de volta, batendo um papo aqui com a Selma. E, Selma, a gente avançou bastante, chegamos até a parte da secretaria, mas eu fiquei curioso lá no começo que tu falou, os anos 76, como que tu foi parar na informática em 1976, Selma? Então, é uma bela história. Eu comecei a trabalhar no supermercado Febernat, que é onde é o Carrefour hoje, na volta do Guerino, onde tem o viaduto lá da... não lembro o nome do viaduto, mas enfim, ali tinha um supermercado que era o Point, né? Não tinha na época shopping, né? Então todo mundo viajava ali, né? Ali eu via as coisas assim, eu ficava moda, tudo cruzava ali, muito show. E as balancinhas de pesar mortadela e queijo, aquelas balancinhas de peso, não sei como é que chama aquilo, balancinha mesmo, não tinha digital. Sei. E eu trabalhava na fiambreria, que é a parte de frios, né? Queijo e tal. E eu fazia os cálculos muito rapidinho, né? Porque tu fazia o cálculo, virava o papel, botava o produto dentro, protegido, e botava, não tinha etiqueta, né, gente? Eu só da época escrevia e tal. E botava o preço por fora, né? E tal, e mandava o cliente levava. E aí nós tínhamos o seu Eduardo, infelizmente eu não sei o sobrenome dele, se ele fosse vivo hoje ele estaria com 130, 140 anos, porque na época ele tinha 60, eu tinha 16, né, então vocês imaginam, e eu já estou com 62, fazer 62, aí ele observava, nós entramos no supermercado, podia na época admitir menores de idade, então entrou um grupo de meninas assim com 16, 15 anos, 17, e fomos trabalhar treinadas para trabalhar ali na fiambreria. Então, e as filas eram muito gigantes, eram homéricas e tal. E aí um dia o seu Eduardo disse assim, olha só,
eu observo vocês e eu sei que tu tem futuro. Eu disse, opa, eu já vi o futuro. E ele era casado com uma juíza, assim, uma mulher incrível, assim, inteligente, bonita, elegante. Ela vinha lá no supermercado, assim, uma senhora, né, daquelas, sabe, que tu ficava assim, pá, um dia quando eu ficar velhinha eu vou ser assim. Mas eu fiquei velhinha e não fiquei assim. Mas assim, muito legal. E aí ele disse, olha só, o que tu vai ser quando tu crescer? Né? Eu disse, o que tu vai fazer na faculdade? Eu disse, pá, seu Eduardo, tem muitas dúvidas, né? Porque assim, não sei. Eu tinha uma referência com o professor Antônio Carlos Pimenta, que era professor de educação física na época. Bah, eu achava a educação física o máximo. E eu também não tinha grana, né, para sonhar muito. Então, assim, passar na URGS era quase improvável para alguém que tinha dificuldade de aprendizagem, de aprendizado. Então, e passar na PUC não tinha como pagar e daquela coisa, né? Ficava ali, vamos ver o que dá, e, enfim. Aí na época eu fiz, não lembro o vestibular que eu fiz e rodei, obviamente, na URGS, né? E ele disse, não, mas eu acho que tu tinha que ser advogada. Pá, tu ia ser uma juíza, assim. Eu disse, seu Eduardo, nem livro tem lá em casa, não sei nem ler, não gosto de ler. Tá, mas tudo bem. Aí daqui passaram os dias, ele disse assim, olha só, vai dar uma vaga no CPD. Tu não quer passar pra lá? O que é CPD, né? Traduz para isso, Centro de Processamento de Dados. Tá, e o que faz lá? Computador. Já ouviu falar? Ouvi, mas não sei. Tá, mas só um pouquinho. Uma pessoa que vende mortadela e queijo vai fazer o que com o computador? Aí a frase dele foi assim, tu é muito rapidinho, tu vai aprender e vai dar certo. Uau, e foi a minha oportunidade. E eu agarrei aquela oportunidade, aprendi realmente assim, em menos de 2 semanas eu já sabia digitar, não tinha monitor os computadores, era uma fita cassete, colocava numa unidade, e eu olhei, depois eu ia saber se digitou certo ou errado. Onde é que saía isso depois? Depois eu gravava na fita cassete, botava num iframe que lia e saia um papel, aqueles papéis grandes que era de formulário contínuo, e ali a gente corrigia. Que ali, sei. E aí dali eu fui, aí depois terminei o ensino médio, né? Aí fiz faculdade, aí como eu tinha rodado na URGS, a minha mãe, faço outra faculdade. Minha mãe disse, não tem faculdade disso que tu trabalha? Eu disse, tem na Unicinos, na URGS eu não passei. Sim. Faz lá então, quem sabe, né? Daí eu fiz na Unicinos e passei. E como que era o nome na época disso? Era processamento de dados, tecnólogo e processamento de dados. Era tecnólogo na URGS, na Unicinos e na PUC era análise de sistemas. Só os 3 cursos que tinha no Rio Grande do Sul na época, né? E aí eu passei e aí encontrei mais um anjo na minha vida, que foi o professor Aníbal, que dava aula de algoritmos, de lógica de programação. E aí, numa turma de 30 alunos na época, 25 eram repetentes sempre. Todo mundo rodava no primeiro ano de lógica e programação. E aí ele fez assim, 5 meninas, e acho que 2 meninos e 3 meninas não eram repetentes. Ele separou na sala de aula, hoje é impossível fazer isso, né? Porque aí tá aquela coisa. Não esqueçam que tem que rodar, não precisa rodar, dá para passar de primeira. E aí aquele professor foi assim, um cara muito importante na minha vida. E eu já passei de primeira na cadeira básica, que era para requisito para seguir a faculdade. Entendi. E de lá para cá não parei. Aí fui trabalhar na multinacional em Cachoeirinha, aí como operadora de dados, depois programadora, e aí aquela outra história que eu já falei. Legal. E tô aqui até hoje. Não, fiquei curioso demais, né? Porque a gente estava até comentando ali naquela parte que tu falou Porque a gente tem a internet como uma coisa muito presente nas nossas vidas. Mas quem estava falando naquela parte ali da própria eleição... 2016, advento ainda tá entrando. A gente tá falando de lá 1970, 76. Sabe? 76, e tecnologia, e o próprio, graças a Deus teve a oportunidade de ter essas pessoas que tinham a visão de que eram coisas importantes de entrar, mas nossa, é uma coisa bem inusitada, na verdade, né? Porque eu sou um museu, né? Eu sou um... Não, digo assim, pela experiência, faz um tempo, né? Porque assim, eu fico pensando, o meu filho, assim, eu até brinco com ele às vezes, né? Eu mostro, ele tem 4 anos, daí às vezes eu brinco com ele, tipo, o que tu acha que veio primeiro? O celular? O que inventaram primeiro? O celular ou a privada? Ele tem que pensar para responder, porque quando ele nasceu já tinha os dois. Já tinha. É verdade. Então é uma transição. E como tu viu por tu estar dentro disso, como que tu acha que o que evoluiu, eu acho que os últimos 10 anos provavelmente não deu de 70 a 2000 não evoluiu, né? Tem uma coisa assim também, um cenário, tá? Que a gente fala. Quem vem numa caminhada como eu, que pegou todas as décadas ali, sim, a gente já sabia, não sabia da pandemia, mas a gente sabia onde que estava dando isso. Se tu vê, entrar no LinkedIn do Luiz Lambi, que é o secretário de Tecnologia do Estado, faz 21 anos que ele conquistou uma titulação em inteligência artificial.
Então a gente já não fala disso hoje. É que dentro da empresa tradicional, da empresa que deixa para amanhã, porque não é bem assim tecnologia, na sociedade nossa comum, que a gente não é educado para empreender e pensar no futuro, isso é tudo muito novo. Mas nós já vimos dizendo, olha, Lucas, investe em tecnologia. Olha, não, tá bom assim, não vai dar nada, entende? Entendi. Mas esse tsunami da inteligência artificial que tu tem lá, IBM já, trabalhando com isso, com os computadores na questão da energia, da inteligência artificial para tratar a saúde, na área jurídica. A Estônia, que saiu de uma guerra, é um país desse tamanho, 100% digital. Né? Tu chega lá, tu não tem moeda, é tudo digital. Então, assim, para nós é natural. Eu não vejo com espanto. Né? A única coisa que a gente percebeu, assim, que esse 1 ano de pandemia, obviamente, ele acelerou o que era para ser. E 5 anos não é um mantra que está todo mundo falando, 5 anos. Não, realmente, a previsão de crescimento de aceleração e de constatação e a população e os empresários entender isso no Brasil era 5 anos a expectativa. Só que veio, né, todo mundo. Tu falou 2 pontos que eu achei interessante. Primeiro, da aceleração da pandemia, porque se falava, mas a pandemia, tipo, ela de fato colocou a galera na tecnologia de vez, tipo, home office, reunião virtual. Porque falar ainda com teu filho que tá no outro país, né? Toda hora. E outro ponto também interessante é que tem o gap entre a descoberta não, mas o desenvolvimento do estudo, mas a popularização disso, né? Porque, tipo assim, porque a gente tá falando de um nível aqui, pô, e como é que vai chegar lá na tiazinha do não sei aonde o celular? Pô, agora tu vê que hoje já tá... Consumado, né? Então eu acho que até isso, né? Tu tava brincando, teu filho, meu filho não sei o que, não tinha WhatsApp até um tempo atrás. Hoje em dia hoje em dia já tá na veia do pessoal. Então eu acho que isso acarreta que as mudanças vão ser mais rápidas, porque tá chegando mais rápido, né? Pô, imagina antigamente, eu acho que foi a Sami que ela veio aqui, ela tava comentando sobre a questão da moda. Daí ela tava falando sobre fazer o estilo, não sei o quê. Daí eu falei, mas como é que era tão difícil? Ela falou, não tinha referência. Tinha que ir lá nos Estados Unidos buscar uma revista para trazer aqui para as pessoas olhar. Então olha o tempo disso, né? E depois agora com, Google, essas coisas, eu acho que é até, tipo assim, né? Nem sei onde a gente vai parar, né? Tu tem uma ideia de onde a gente vai parar com isso? Olha, não sei onde é que a gente vai parar. Provavelmente esses outros planetas que os caras estão escalando a isso. É verdade, tá? Aquela coisa de Elísio, aquela coisa que todo mundo duvidava também, outro planeta, aquela coisa. Não naquela configuração, né, de classes, talvez, né? Mas isso é o que nós falamos em 10 mil, em mil reais, 10 mil reais, os caras falam bilhões, com a maior naturalidade, tu entende? E o que mais tem no mundo é dinheiro. Só que acontece que, como é que eu sei o caminho para, por exemplo, acelerar uma startup? Onde é que tu tem que ensinar o caminho do investimento, tem que ter um processo de maturidade. E o mais importante é que o embrião, a base está pronta, né? Para a gente fazer um código antes, para compilar, que a gente chama, era horas, né? A gente nunca, achava que nunca ia dormir na época, a gente saía de madrugada da empresa e chegava de madrugada, né? Hoje tu já tem vários pontos de partidas para começar várias... tu tem a base, tu tem já os repositórios de código, muito mais fácil e tal. Então, assim, a gente não tem noção, mas uma coisa é determinante, tá? As profissões humanas, não é mais voltada para isso, esses profissionais é que vão abastecer os robôs. É isso. Entendi. Não tem volta, né? Tudo vai ser robotizado? Tudo não, né? Ou vai, porque tu tem um país pequeno da Estônia, que ela é 100% digital, né? Então, quais essas relações? Num país gigante que nem o nosso, se tu observar o Ministério de Tecnologia, nossa, é muita coisa, muita legislação, muita coisa que veio assim no tsunami, entende? E não tem jeito, tu vai ter que tu ter um modelo híbrido, óbvio, né? Porque o humano vai estar ali, mas tudo se tu pensa assim, quantas pessoas conseguiram cuidar da sua vida usando o WhatsApp para fazer o pão em casa que nunca tinha tocado, mas tinha que fazer era um ato de sobrevivência. E que agora se tornou uma profissão. Que agora o que ele tem? Ele tem que modelar essa alternativa que ele criou como um modelo de negócio novo. E aí passou de um hobby ou de uma necessidade que se criou uma nova oportunidade de trabalho. Né? Então, não tem limite, eu não tenho assim, eu não sou autoridade para dizer, mas pelo que a gente entende dessas questões, que quando tu fala que uma autoridade hoje no Estado, ele já fez 21 anos
da qualificação, da graduação dele nessa área, e é um pós-doutor. Então, tu imagina que a gente já falava, né, disso há tempo. E inteligência artificial faz um teste, pega o teu telefone, tu falou sobre alguma moda, entrou ali, tu nem tá perto do outro equipamento, nem tá. Sim. Tu chegou, tu ligou, eu tive uma experiência essa semana, eu peguei o computador do Thiago, e não tenho meu login, não tenho meu perfil, eu não abri nada, nem e-mail, nada. Eu simplesmente liguei o computador e meu celular do lado, no Wi-Fi. Eu estava vendo uns materiais de obra, Entendi. Tudo. Então, assim, ó, não tem mais o que tu fazer. O que as pessoas já fizeram tá feito, se expor na rede social, não ter o limite, expõe a vida, agora eu tô apaixonada, agora eu tô obrigada, agora não sei o quê. Essas coisas têm que vir do ser humano, uma maturidade, saber usar a rede social. Ela tá ali para benefício de todos e ela foi criada para isso. Só que alguns não conseguem mensurar as suas demandas. E eu acho que também é um ponto que justamente por ser novo e ser uma coisa, o pessoal ainda não entende o peso que tem por trás disso, o impacto que tem disso, né? E até outro ponto que tu comentou, muita gente também, né? Essa conversa é bem recorrente desse lance da tecnologia entrar e vai acabar os meus empregos, não vou existir. Mas na verdade vão se criar outros novos, como tu estava comentando, eu acho, né? Tu quer dizer uma coisa, a gente tem um déficit de mão de obra para desenvolvedor de software. Hoje, qualquer coisa que tu pensar em solução, tu vai ter essa caneca aqui, ok? Mas essa caneca agora, tu vai querer vendê-la. Tu vai querer fazer ela um produto em escala. Sim. O que tu precisa para botar ela em escala? Uma plataforma digital. Tu precisa de quê? Mesmo que tu tenha robôs fazendo código, mas tu tem que ensinar também, né? Claro. A Microsoft está trabalhando muito com essa questão dos algoritmos, para ele também, quando o programador colocar alguma coisa ali, que aquilo ali interpreta um sinal negativo, isso também está sendo ensinado para os robôs, sabe? Entendi. A questão de valores morais, da inclusão, sei lá. E é uma das profissões das áreas mais inclusivas, né? Porque assim, se você é cego, você consegue programar. Né? Se você é surdo, você consegue. Se você não tem algum membro, tu consegue porque tu tem mecanismos de adaptação, aí tu fala e ele traduz. Então, é uma das áreas mais inclusivas. Inclusive, assim, para mulheres, que as mulheres têm poucas hoje. Quando eu me formei, tinha bastante mulheres, era até uma coisa engraçada. Era meio a meio. Depois as mulheres sumiram do mercado, nas exatas também, né? Não só na área de tecnologia. Porque assim, tu consegue trabalhar em casa e cuidar dos teus filhos. Por exemplo, eu sou mãe de gêmeos e eu consegui gerenciar e não sair do mercado, entende? Em outras profissões, tu te afasta do mercado, né? E com essa história de home office... Não, home office já tava... Cara, assim, quando eu comecei a dar aula, professora, mas eu vou estudar pra quê? Não tem empresa em Gravataí. As pessoas diziam, hoje, o que a pessoa tem que pensar... Eu vou ser desenvolvedor de software, meu corpo está em Gravataí, meu físico, mas o meu cérebro está recebendo em dólar, em euro, seja qual a moeda, eu estou trabalhando para o mundo. E aí não tem limite. E outra coisa, eu não precisei mudar minha vida, minha família está tudo aqui. Então, quebrou barreiras, né? Quebrou barreiras. E é uma profissão, é uma área que agora, nessa recolocação, não tem idade. Eu tenho 40 anos, Selma, eu perdi o meu emprego, não vai voltar mais aquela vaga. Tu tem como desenvolver um pensamento lógico, alguns com mais ou menos dificuldade, mas tem, e tu virar um desenvolvedor. E o salário mínimo menor assim, que tem para iniciante, vamos dizer, estagiários, é acima de R$1.500, R$2.000. E depois daí para cima tem gente ganhando 20 mil, 30 mil para ser programador. É cansativo? Mas aí vai daquela questão do equilíbrio, né? Eu programei código a noite inteira, amanhã eu durmo, eu descanso, eu tenho lazer, eu tenho que ter uma atividade, tem que gerenciar. E do ponto de vista, assim, né, eu não me lembro com quem a gente estava conversando esses dias também, cara, a vida toda é trabalho, entendeu? Basicamente, tu escolhe o trabalho que tu vai ter. Claro. O trabalho no sentido de... vai ter que fazer alguma coisa 8 horas, 10 horas. O empreendedor hoje, muita gente fala, eu vou sair do meu emprego, vou empreender porque eu quero ser meu chefe, fazer meu trabalho dobro. Vai trabalhar mais. Trabalhar muito mais. Mas voltando para esse lance do desenvolvedor, o que tu atrela... tem falta, chega a se dizer que tem falta de mão de obra? Nossa, demais. Por que se atrela isso? Porque acontece, houve uma demanda de produção de software, de plataformas, para isso tu precisa ter desenvolvedor. E aí o desenvolvedor hoje, ele é caçado, assim, num bom sentido, porque, eu tô ganhando 5 mil aqui, mas o Lucas vai me pagar 10?
Entendi. Tchau, vou embora, entendeu? E dentro da universidade não se teve a entrada de novos alunos porque vai para as coisas mais tradicionais? Assim? E porque também teve esse gap de mercado. Não tinha uma empresa que absorvesse a mão de obra local, embora a gente tivesse todas as instituições aqui, a gente tinha 6 formando mão de obra, e por isso o motivo de criar a GTI. Onde é que foram os nossos alunos? Onde é que estão trabalhando? Sim. Em outro estado, em outros países, em outras cidades. Trocaram de profissão, e esse foi o mapeamento que a gente fez. Legal. Tá, então vamos tentar reorganizar. A gente não pensava em pandemia em 2017, entende? Então, assim, aquela coisa, vamos achar os nossos alunos, era essa a nossa ideia. Sim. Se a gente formou tanta gente, onde é que está? E o que acontece agora? Agora a gente passa por um processo que é a questão da secretaria também, uma das missões. Legal. Trabalhar com as academias, as instituições de ensino, para trazer esse jovem, essa pessoa que quer uma recolocação para dentro da sala de aula. Formar esse profissional do desenvolvimento, do código. Porque para ser absorvido. E aí, digamos assim, o que nós temos hoje para instigar esse profissional é que ele... Cara, tu vai trabalhar para quem tu quiser. Sim, tu sabe código, tu sabe um pouquinho de inglês, desenvolve um espanhol, um francês, vai te aprimorando, e tu vai estar trabalhando aqui em Gravataí, vai trabalhar, o teu patrão está em qualquer outro país do mundo. Então, a pessoa tem que perguntar hoje assim, tá, tudo bem, o meu trabalho não vai voltar, perdi. Sim. Menos empregos físicos, Sim. mas na área de tecnologia. Tem que aprender, faz que nem eu, me deram uma oportunidade, eu aprendi a amar. Ah, mas eu não gosto. Cara, tu quer estar em casa, sofrendo, e a oportunidade não vai voltar, ou tu quer aprender uma nova oportunidade que vai te fazer feliz? É que, infelizmente, ainda, claro, que tem todas as questões financeiras e tal, econômicas das famílias ou das pessoas que perdem seu emprego, mas tem muito essa questão da solução a curto prazo, eu acho, né? Porque, que nem tu falando, é um investimento que tu vai ter que se fazer financeiro, mas também de tempo, de tu estar lá aprendendo, e talvez as pessoas não tenham a visão assim, que tipo, tá, não, agora eu vou passar por esse período turbulento, mas é pra ter ali um futuro mais garantido, eu acho. Claro, né? Claro. E são muitas oportunidades de design, quando o design era frufru, sabe? Design era... Cara, esse cara é tudo hoje no mundo digital. Sim. Porque se ele não criar uma identidade para um produto... Tu não vai vender, não tem mais aquela coisa de botar uma letrinha, vende-se aqui. Sim. Não, o que tu vende? Tu tem que demonstrar isso. Sim. E tu tem que estar trabalhando com o ser humano, que tem o cara auditivo, tem o cara que é visual, sensorial, e tudo tu tem que traduzir numa marca. Né? Antigamente tu pegava um artista para fazer uma publicidade no horário nobre, e o cara ganhava trilhões, né? Uma Playboy, as mulheres que foram bem assim remuneradas na época por ter um belo corpo. Onde é que tá a Playboy? Sim. Entende? Então hoje esse mundo mudou. Então mudou todo o conceito. E isso é bacana, né? Porque assim, bem-vindo ao mundo empreendedor, né? Não, e é legal também. E a gente é bem recorrente essa conversa aqui do podcast, desse lance de... O grande problema, eu acho, das gerações é que como a gente tá vivendo uma transição do jeito que foi... Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? A galera que acompanha já escutou eu falando isso. Mas como mudou, como era, ensinado de uma maneira... No meio desse caminho mudou. Aí, tipo, a galera tenta se apegar, tá, mas me falaram que eu aprendi desse jeito. Cara, a galera que primeiro prestar atenção que, tá, deixa pra trás lá e já vai pra outra, porque aquela lá já passou, né? Mas o pessoal tem que se atentar rapidinho, porque senão vai ficar, não, mas eu vou tentar fazer uma carreira. Não, o negócio é dinâmico, né? E atualmente, já se falava isso há uns 5 anos atrás, que o novo jovem, ele vai ter que fazer umas 4 faculdades, ele vai trocar de profissão umas 10 vezes. E na minha geração, quanto mais tempo tu ficava, tu era o cara, né? 10 anos dentro de uma empresa, olha aí e tal. Não, hoje o dinossauro acabou, entende? Exatamente. Então tu tem que pensar, e a secretaria vem com esse propósito, né? Vocês entrando lá no site da prefeitura, vocês vão procurar secretarias SMICT, né? Que é a Secretaria de Inovação. A gente tem 4 programas bem pontuais, né? E uma delas um dos programas é a Usina de Talentos, para trabalhar com as instituições de ensino e trazer esse aluno para o mercado de trabalho, né? Fazer a conexão, sabe? Porque nós vamos ter que acelerar, se já vinha, agora nós temos que preparar a mão de obra. Emprego tem. Sim. E aí o que tu tem que deixar nessa nova formação, qual é o perfil que esse aluno, esse cliente vai querer? Eu quero ser empreendedor, eu quero ser seletista. E ele vai decidir, entendeu? Para ser empreendedor, tu tem que ter sangue no olho, tu tem que ser louco, tu tem que ser visionário e feliz.
Se tu não for isso tudo, e sexta-feira não existe para empreendedor. Então, assim, tu tem que te apaixonar pelo que tu faz. E aí trabalhar domingo ou não trabalhar, não faz sentido isso na tua... Tu pega um médico desde a sua essência, o médico trabalha 24 horas, trabalha no Natal, trabalha no Ano Novo e não tem. E ele é feliz porque ele faz o que ama. Exatamente. E qual é o propósito dele? Salvar vidas, cuidar de vidas. Sim. No nosso emprego, eu quero salvar meu trabalho, minha empresa e... Sei lá, eu acho que vai muito pela alma da pessoa, né? Não, é legal, legal. Não, e legal também, agora vamos fazer mais uma pausa rapidinho de novo, mas vamos falar, agora voltando, porque a gente foi com outro assunto, mas vamos falar do lance, porque é interessante também o poder público se intervir nessa parte. Pô, eu tô vendo a demanda ali que tá surgindo, deixa eu fazer alguma coisa aqui que realmente vai impactar. Então depois, quando a gente voltar agora no intervalo, vamos falar mais um pouco desses pilares que tu falou da secretaria também, que eu acho que é bem interessante. Então, 1, 2, 3, a gente já volta. Bom, 1, 2, 3, estamos de volta. Batendo papo aqui com a Selma. E, bom, Selma, a gente terminou o último bloco falando um pouco sobre o lance da secretaria, a atuação que ela está fazendo. Tu falou dos 4 pilares e queria que tu falasse um pouco... Explicasse um pouco como é que funciona. Na verdade, assim, o que a secretaria conecta, né? E isso também está no plano de governo, a quádrupla hélice, que tanto se fala, né? O que é isso? É empresa, academia, terceiro setor público, né? E tu tem alguns já falando em quíntupla hélice, que não é nada novo, que é a sociedade fazendo parte, o centro dessas 4. Então, para que eu faço isso? Qual o propósito? Resolver as dores da sociedade. Legal. E quando a gente fala em dores na área de tecnologia, a gente não está falando da dor física. Assim, é a dor. Qual é o teu problema? Vamos resolver. Né? Então, a dor e o problema não é um problema. Ali tem uma solução e essa solução desencadeia para o empreendedorismo. É sensacional. Então, a gente trabalha com essa questão, conectando a sociedade. Então, o papel da secretaria nem sempre tu vai usar dinheiro público para alavancar um negócio da cidade. A gente já tem feito isso, que o primeiro ano da secretaria não tem verba e a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente vai fazer agora a primeira aceleração de startups do programa Startup Gravataí, que é um programa da secretaria. Nós vamos acelerar 20 startups, até 20, né? O edital deve estar sendo aberto agora semana, o prefeito assinou o contrato no meio de setembro, finalzinho ali e tal, ou início de setembro, não lembro a data, mas vocês encontram no site da prefeitura. Então, o que é a aceleração? A prefeitura entra com 50%, que significa 25 mil só, e o Sebrae entra com 25 mil reais. E com esses 50 mil, a gente vai acelerar essas 20 startups, que vai dar ideia. Não precisa ser uma empresa rodando, não precisa ser ainda. A inovação dela, né? E ela tem todo um processo, uma jornada, até chegar lá no final em condições de fazer um pitch e ter um MVP, que é um produto mínimo viável para poder colocar em mercado. Então vai ser... vai só concluir. Ele começa agora a aceleração... Até o dia 18 de outubro, deve estar a aula inaugural, e vai até o início, ali, meio de janeiro. Tá? Então, é uma jornada onde as startups são mentoradas por técnicos do Sebrae, especialistas do Sebrae, investidores, pessoal que está nessa linha aí. E o edital que também, quem seleciona as inscrições, os inscritos é o Sebrae. Então, qual é o nosso papel? É articular para que tenham inscrições... dar publicidade, fazer a chamada pública para que esses empreendedores de Gravataí participem. Não precisa ser só de Gravataí, mas lá no final o CNPJ dele vai vir para Gravataí para fazer o que o prefeito determinou no nosso trabalho. Trazer novos negócios para Gravataí. Né, para aumentar a produtividade, para melhorar a qualidade de vida e trazer mais renda para a sociedade aqui. Sim, legal. A minha dúvida que eu ia te perguntar aquela hora é, essas ideias aí, elas têm relação com alguma demanda da sociedade ou são ideias livres? Ou... Não livres, a gente tem os programas, né? Por exemplo, assim, usina de talentos, tá? A gente vai fazer uma pesquisa. Vamos trabalhar com a recolocação no mercado. Legal. Vamos ver toda a 118, né, que tem ali agora um perfil, tem um skill ali de negócios, né, que é os centros de distribuição. A gente está se tornando um case de sucesso a nível estadual e nacional, que tu encontra aqui até pela logística de Gravataí, né, o prefeito fala isso diariamente, toda a fala dele.
tu conecta a serra, tu conecta ao porto facilmente, tu tem aqui o nosso aeroporto, tudo rapidinho. Então, esse centro de distribuição, ele é interessante. Tu tem agora Magalu, Log e outros players bem interessantes. Não é à toa, essa localização geográfica privilegiada já dá esse característica, já dá isso, né? porque Legal. tu consegue escoar, né, digamos, a mercadoria e recepcionar ela de forma ágil, né? Então, por isso. Então, se eu tenho logística e eu tenho e-commerce, quem é que eu tenho que formar? Eu tenho que formar pessoas que vão desenvolver ambientes em nuvem para vender e para absorver tudo isso, né? IoT, né? Sensores, né? Porque hoje, quando tu chega com uma carga dentro de uma empresa gigante dessa, tu não vai lá contar os produtos, né? Sim. Tu tem um produto, tu tem uma identificação com RFID que tá na... Sim. Tu já descarrega, tu sabe quanto que entrou no teu estoque, quanto que saiu, quanto tu carrega e descarrega um caminhão. A Amazon tem, que é basicamente 100% autônomo. Todo 100% autônomo. Então, tu tem seres humanos, óbvio, mas a força não está no descarregar e carregar caminhão mais, né? Então, Legal. 118, tu vai trabalhar o quê? Com a formação de jovens e a recolocação de mercado, trazendo IFSU, trazendo a QI, trazendo aquelas instituições que estão nessa linha ali desse zoneamento, por exemplo, né? O SESI. Então, tu faz tu pega esses ambientes e junta eles, né? A região que ali faz parte. E aquelas pessoas que estão ali. Vamos botar uma incubadora nessa região? Provavelmente sim, que nem eu comecei falando, que a gente está trabalhando com micro-regiões para entender o ecossistema de Gravataí. Sim. E aí quem vai determinar o que vai rodar, o que vai operar naquele hub é a sociedade, a demanda dela, o que tu produz ali, né? O que tu precisa fazer. Então não vai estar dentro do programa, a ação quem vai determinar é a comunidade. Sim. Né? Então, nós vamos de acordo com o que está andando, então não é engessado. Sim. E a estrutura organizacional da Secretaria, embora a gente não tenha ela esse ano em questão de legislação, mas nós nos organizamos como uma startup. Tu tem o CEO, o CFO e tu tem todo mundo ali dentro e a gente se comporta assim, né? Então, nós temos toda a quinta-feira, por exemplo, né, algumas exceções, porque a agenda do prefeito tem prioridade, então a gente tem que reorganizar, mas todas as quintas a gente tem uma primeira reunião do grupo com as tuas entregas. Tu tem que fazer isso na quinta-feira. Por que tu não fez, Lucas? Porque o Lucas não fez, o fulano não fez. Aí, então tu tem mais uns dias para fazer. Então a gente trabalha nessa aqui. E a gente tem 3... Tem que um Scrum, assim. Trabalha com Canvas, né? Primeiro a gente coloca ali as OKRs, né? E depois tu vai pro Canvas e aí pronto. Top. Pô, isso é inovação total, né? Total. E a gente... do setor público, isso é inovação. Total. E eu tô muito feliz porque, assim, eu recebi, assim, a autorização do prefeito e do vice pra gente contratar um consultor, que ele foi secretário de Tecnologia do Estado de Porto Alegre. E ele atuou 4 anos na educação de Porto Alegre, na área de tecnologia. E então ele veio e ele me ajuda a escrever os projetos, né? Então o que acontece? Muitas coisas eu teria que pesquisar, né? E mesmo sabendo o que nós... Então, quinta-feira é dia de produção, né? A gente chega, é isso que tem aqui em Gravataí, agora nas leis. Então, nós temos o marco regulatório que a gente está revisando. Sim. Economia criativa, que é uma minuta de lei que vai sair da secretaria, que vai para a Câmara, porque a economia criativa é base para startups. Sim. Fotógrafo, o cinema, a gastronomia, sabe? O folclore, tudo isso é cultura e isso dá base para as startups. Claro. Então, essa lei, essa minuta veio do governo do estado no programa Inova RS, que a gente participa. Nós temos 3 representações de Gravataí no estado, dentro desse programa. A GTI como voluntariado, a SIGRA com a presidente Ana Cristina fazendo parte da mesa na definição das escolhas dos projetos, investimento, e agora a SMICT fazendo parte da mesa também. Legal. Então a gente dá palpites ali e tal, participa desse ecossistema. Agora ontem o governo do estado anunciou 112 milhões de reais para investimento na inovação do Rio Grande do Sul. Legal. Então está muito acelerado. Muito bom. E o mais bacana de tudo isso assim, é que basicamente é conexão, tu entende? Sim. É fazer as pessoas entenderem, nós estamos aqui no podcast, mas na verdade não é a Selma que interessa, é o que nós estamos trazendo, que nós temos que nos conectar. E essas ações e movimentos, Pacto Porto Alegre, Florianópolis, todo isso, ele faz parte de um movimento para conectar
essa quádrupla hélice ou quíntupla hélice. Muito bom. Onde que a pessoa é o centro, né? O cidadão é o centro. Legal demais. Eu acho também, e o papel, assim, até quando a gente começou o podcast, a gente tinha uma ideia, mas esse papel da comunicação, de trazer o que está sendo feito, eu acho que ele é fundamental, né? Porque tu acaba trazendo várias oportunidades para pessoas que talvez nem saibam. E outra coisa que eu ia te comentar, esse lance de startup aí, tu acha que eu sei que é um termo novo, vamos dizer assim, mas tu acha que tem pessoas que têm boas ideias, mas acham que não podem ser uma startup? Tem. E aí que elas estão erradas, sabe por quê? Hoje eu recebi uma visita muito bacana, um projeto incrível dela, mas tá lá, né? No manual. Sim. Aí eu peguei um papel, né? Quem trabalha com comunicação, mapa mental, mas nem peguei a ferramenta, tá? Que tava lá no computador, porque eu faço mapinha, tá? Aí eu peguei e comecei a rabiscar, assim, depois tu me dá esses riscos. Aí eu disse, não, vou passar limpo. Eu disse, cara, tu tem aí a possibilidade de ter um unicórnio na mão, pensa. Isso pra ela. Tu tem tudo na mão, tu tem a matéria-prima, tu tem que organizar, te escreve nessa aceleração, daqui a pouco o Sebrae te seleciona, mas tem que saber escrever, né? Também não adianta dizer, eu tenho isso. A pessoa tem que saber colocar a ideia dela, um modelo de negócio. Então, embora seja um projeto social, não é embora, quando eu digo embora, não estou dizendo... Não, pelo contrário. É que o projeto social, normalmente, ele depende da assistência de alguém, né? E esse projeto social dela, ele pode escalar e ela fazer um voluntariado com a maior tranquilidade, sem estar correndo atrás de grana, sabe? Legal. E aquilo começa a gerar e monetizar de forma automática. Então, tá aqui, conversa com teus pais, se isso aqui valer, te escreve, daqui a pouco tá saindo a tua startup aqui. Então, assim, a pessoa tem que... Não é ela que tem que avaliar. Quem vai dizer se aquela ideia pode ser uma startup é o consumidor. Ele tem que submeter sem medo, tu entendeu? Não, eu vou submeter, não tem... Neste mundo não tem vergonha. Eu tenho que pensar assim, eu tenho uma ideia, vou falar. Fala pra pessoa certa que vai dar certo. Não, e até eu te digo, e hoje quem que tu indicaria a pessoa que tá com a ideia do negócio lá, para onde que ela procura? Ela tem vários caminhos, mas hoje 2, assim, que a GTI é o propósito dela, procurar o pessoal da GTI. Legal. Né? Que eles vão dizer isso aqui faz sentido, nós temos várias startups e eles mesmos servem de tipo meio mentores, né? A gente não faz mentoria porque o nosso trabalho é acolher a ideia e dizer, olha, vai pra cá e pra lá. E a própria secretaria, a gente recebe lá, não tem que marcar. A única preocupação que a pessoa tem que ter, assim, é que nem hoje, a terceira visita, que hoje era reunião online, atrasou um pouquinho, depois a gente entrou, a outra chegou o terceiro que não estava assim, eu não sabia, então ele ficou atrasado em função da demanda, né? Mas assim, a secretaria está aberta para conversar, você. E a gente vai dizer, olha, os canais são esses, tu pode escrever, participar de tudo que é hackathon, tudo que estiver rolando, o SW agora, a Eveline Tomás no comando, a gente fez o SW em 2019, te lembra? Foi o maior sucesso. E como é que é o Startup Weekend? Ele é isso mesmo, a Techstar é uma empresa que surgiu no Vale do Silício exatamente para promover o empreendedorismo, fazendo com que as pessoas em 54 horas criassem startups, né? Criassem startups. Então, tu chega com a tua ideia tu coloca num quadro, a gente vota a melhor ideia e parte. Se não deu, pivota e vai de novo. E aí tu tem que ter dentro desses grupos designer, desenvolvedor, a gestão, porque tu vai ter que sair com um produto no final de 54 horas. É a gincana da adrenalina total. Então vai ter o SW agora, convido vocês a procurar as inscrições com a Eveline ou nas redes sociais, já abriu. Eu não tenho certeza, é sexta, sábado e domingo. Então não sei se é 14, 15, 16 ou 15, 16, 17 de outubro. Outubro? De outubro. Legal. Foi no shopping outra vez e agora vai ser na Ubra, né? Então, são 54 horas. E aí tu vai estar em contato com investidores, tu vai estar em contato com os jurados, tu já vai dizer assim, cara, isso é uma merda. E aí tu tem que pegar aquela merda e dizer, não, eu vou te mostrar que isso aqui vai virar uma bosta, sabe? Mas tu tem que ir pra cima, assim, tu não pode, porque os caras são malvados, eles querem saber se tu tem sangue pra ser mas que o mercado é malvado também, então antes que aconteça nesse estágio, que depois que tu vai lá, desculpa te interromper, mas quantas pessoas pegam uma ideia que é maravilhosa, se fecham num cantinho pra não contar pra ninguém, esse é o pensamento tradicional. Aí vai lá, investe, bota no mercado, pum, rejeitado. Quanto mais tu gerar essas conexões e tá com contatos especialistas, é maravilhoso. O que o mentor vai dizer pra ti, o Jorge, assim, tá, tudo bem, essa caneca, tu quer esse modelo, mas qual é a matéria-prima? Como é que tu... Qual é a premissa, assim, ó, como que tu escala um produto? O que é escalar? Esse produto vender em grande quantidade. O mundo vê. O Facebook, qual é o número de clientes dele?
quase o dobro ou o triplo, sei lá, do que do número de pessoas no mundo, porque tem 2 perfis, tem 3 perfis. Os caras têm um mundo. O cachorro tem, o gato tem. Então, assim, é isso. Escalar hoje, quanto mais tu consegue atingir do teu público-alvo, né? Então, tem que ter um propósito. Hoje, startup tem que ter um propósito. Sim. Não é só ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Tu tem que ter um propósito que tu vai mudar vidas, tu vai transformar vidas. E é o que os caras vão querer saber. Qual é o teu modelo de negócio, como é que tu vai escalar, como é que tu vai investir, como é que tu vai sobreviver, qual é, né, a Vale da Morte, que a gente chama, quando tu chega ali, agora. Sim. E ter resiliência, né? E como é que tu tá vendo esse cenário de empreendedorismo, startup aqui na região? Eu tô achando... Tá aquecido? Tá. Legal. O que tem muito ainda, as pessoas não sabem aonde caminhar. Então, por isso que a incubadora para nós é importante, Legal. entendeu? Porque quando tu vê aquilo materializado, o primeiro modelo... A incubadora vai sair em Gravataí agora. Vai sair em Gravataí. Legal. A gente chama de incubadora no sentido assim, porque tu tem que ter toda uma estrutura de mentores, sim, né? Sim, aí vai ser a Unitec, a Unicinos, que vai mentorar essa... E onde é que ela vai ser? No Prado. Legal. No Prado ali. Então vai ter vai ter outras, né? Vai ter, que nem eu te disse, a gente depois que startar a primeira e tu foca, porque a gente tem que focar, tu precisa de terreno, tu precisa de modelo de negócio, tu precisa... E uma própria sinalização da cidade para as pessoas, enfim, as pessoas envolvidas enxergar que, Gravataí tá rolando um movimento de tecnologia, de startup, e virem para cá também, né? Quantas startups tu acha que tem em Gravataí? Selma, e agora? 100, 200? Talvez mais, entende? Porque na base da GTI nós temos 20. Entendi. Mas porque eles são associados, mas ninguém é obrigado a ser associado à GTI, tu entende? Sim. Mas talvez a gente tenha 100, então é esse mapeamento que a gente quer fazer. Não, eu digo, tenham 100 formadas e mais quantas em potencial, que eu acho que é aí que é o trabalho, né? Aí que é o trabalho. E outra coisa, quando tu pensa na indústria 4.0, tu tem GM, tu tem Dana, Pirelli, essas empresas precisam ter embaixo as startups, as spin-off, né? Então tu cria um ecossistema de colaboração. Legal. Nossa, é sensacional. É sensacional, o René falou, é um ecossistema que acaba isso alavancando. Então a gente está falando sobre desemprego. Tu acaba gerando emprego para pessoas que talvez não tinham oportunidade. Tu injeta inovação na indústria da cidade. É uma coisa muito, muito fantástica, né? Mas legal também o papel dessa conexão. Eu sempre falo aqui no podcast que esse trabalho de pegar assim, fulaninho, pega aqui a academia, pega aqui o comércio, a iniciativa privada, vamos dar um match aqui e vocês vão se acertar, porque eles sabem qual é a dor e tu sabe como curar essa dor. Isso é fenomenal, eu acho, né? E ver o poder público mexendo nisso ou caminhando, botando o trem nesse trilho, assim, eu acho que é fantástico, né? E tem uma coisa muito importante que a gente tem que começar a pensar, o cidadão, ele tem que ter uma pergunta, tá? Por que o governo coloca dinheiro na saúde? Por que o governo coloca dinheiro na educação? Por que o governo bota dinheiro na segurança, no saneamento? Por que ele não vai botar dinheiro na tecnologia e na pesquisa? É a mesma premissa. Sabe aquela coisa da pirâmide de Maslow? O que era necessidades básicas? Internet é necessidade básica. Internet não é um luxo. Porque, vamos lá, tu mora lá no Morro do Itacolomi e tu produz mel. Tu tem abelhas. No modo tradicional, tu vai ter que pegar os teus potinhos e ir até a Ceasa ou uma feirinha. Ou a pessoa passar na frente do teu sítio, né? E se tu tem um site, uma internet, cara, o mundo inteiro te vê. Exatamente. Gastronomia está crescendo em Gravataí. Por que nós não podemos potencializar a gastronomia e nós termos uma estrela Michelin em Gravataí? Por que é só na Europa? Por que é só nos Estados Unidos? Por que o Brasil... Nós temos talento em Gravataí, a gastronomia, nós temos os points, né? 79, tu tem um perfil de gastronomia. Sim. Lota aquilo ali, né? Aquele ecossistema gastronômico. Tu tens ali, onde que tá agora aquele Open Mall ali, onde tem o Decinho e tal. É outro público. E aí tu tem lá os meninos lá do Comissão Social, é outra galera. A gente tem cafés. Quando a GTI começou, a gente tomava café. Mas não era simplesmente por tomar café. A gente dizia café. Quantos cafés tem em Gravataí hoje? Não que nós influenciamos, mas o café se tornou uma coisa parte da cidade. Claro. Pode ver, tu vai nos cafés e eles existem e estão tendo vida longa. Coworkings. Que era uma coisa que não se tinha. Eu acho que é fantástico. E a gente conversa assim, é bom, é legal ver que
que tem muita coisa, tá chegando, a cidade tá crescendo, a gente tem outros podcasts também na cidade, eu acho, né? E a gente, quando trouxe pra cá também, a gente falou, mas será que a galera vai curtir? Pô, claro que vai curtir, eu acho que tem muita gente com a cabeça muito pra frente, né? E isso é muito legal. Bom, Selma, falar um pouco, projetos futuros aí, o que tá fazendo, o que tu acha que vai sair de legal? Bom, tu falou da incubadora, tu falou dessa questão do Startup Weekend e segue forte na atuação nessa do empreendedorismo, tecnologia. A secretaria ela tem uns programas e ações, né? Então, programas estão no plano plurianual, é aquilo ali. Tá, né? E aí as ações elas vão se encaixando como subprojetos, né? Então nós temos dentro disso a desburocratização, digitalização do governo. Legal. Porque a digitalização não é só ter o sistema o digital que nós está aí. A digitalização é tu também robotizar e botar a inteligência artificial naquilo que pode ser feito. Né? Então isso tem parte, claro, e uma coisa de inovação do governo é que nós estamos trabalhando com transversalidade, que é uma coisa de escola, mas por exemplo, tem um projeto na minha secretaria, mas o foco é a educação. Então, eu converso com a educação pelo sistema, o prefeito visualiza, a secretária visualiza, mas o público-alvo é o aluno público. Legal. Daí nós vamos fazer um projeto lá com serviços urbanos, com o secretário de serviços urbanos. O público-alvo dele é o lixo, a coleta, é os bueiros, né? Como é que a gente trata isso? Obras, agora o plano diretor que está na Câmara, gente, tudo a ver. Como é que eu tenho que pensar que o secretário Cláudio está conduzindo o plano diretor pela SMDUR? Tu está pensando, Gravataí, normalmente o plano diretor prevê a cada 10 anos ser revitalizado, nova versão, e o nosso tem 21 anos, não foi, ficou 11 anos sem, então tá vindo aí uma atualização bastante interessante. A zona urbana avançou, então tu tem, onde era rural não é mais rural. Sim. E aí como é que tu povoa e como é que tu leva urbanização para esses locais? Infraestrutura e coisa. Internet, o anel óptico da cidade, como é que vai ser o lançamento de fibra ótica, subterrâneo aéreo? Sim. Isso tem que estar dentro dessa conversa. Aí tu vai trabalhar com modais de transporte, né? Mas como é que tu vai mexer num modal que já existe, o transporte coletivo, os táxis, os carros? Tu vai fazer coisas que vão andar por cima. Sim. E aí tu vai pegar o canteiro, e aí tu tem rede elétrica de alta tensão, isso tem que estar no plano diretor, que mexe ou não mexe, tinha que plantar árvore, não planta, onde é que vai passar as ciclovias, tu entende? Isso vai impactar, tu vai ter drone, o drone é só para fazer gestão de dados, de imagem, ou tu vai ter drones entregando pizza. Legal. Né? Isso é pensar no futuro, né? E aí como o prefeito disse que nós vamos pensar em cidade inteligente, nós estamos falando de Smart City, tu tem que estar isso no plano diretor. Sim. Tu não faz mais Smart City sem ter isso contextualizado, né? Sim. E 100% o caminho do que se pede, a tecnologia, do avanço, né? Não tem como mais negar o avanço ou dizer que não é tão fundamental quanto outros pontos, né? Tu estava comentando desse lance da internet, cobertura de internet, a gente viu agora na pandemia quantas crianças em casa sem poder estudar, sem poder ter acesso, porque não tinha simplesmente uma internet para fazer o acesso, ou não tinha um computador. Esperar o pai chegar para pegar o smartphone e fazer o tema. Pegar o smartphone, então, são problemas que, como mudou, como a gente comentou durante a conversa, como mudou muito rápido, são novos problemas, mas tem novas soluções também para esses novos problemas, e eu acho que o papel também esse que tu comentou, que eu acho fundamental, a sociedade tem solução, as pessoas têm boa vontade, né? Tem. Então, buscar e pessoas como o trabalho que tu faz, que incentiva, eu acho que é fundamental. Né? E Gravataí tem um potencial gigante, e o fato de eu ter nascido aqui, ser daqui, e trabalhei a maior parte da minha vida aqui, eu sempre enxerguei, sempre vi isso, entendeu? Em algum momento da vida eu era fora da caixa, vi um potencial que as pessoas não viam, talvez, né? Sim. Mas assim, o melhor que nós temos aqui são as pessoas de boa vontade, pessoas inteligentes, sabe? Pessoas com vontade de crescer. Então nós temos a matéria-prima, que é a pessoa com a vontade. Sim. Então matéria-prima, a gente diz, se tu tem isso, o resto tu faz. Sim. Então só a questão hoje é conectar. Quem conecta? Bom, para te conectar tu tem que conhecer. Quem, né? Tu fazendo a conexão, tu vai... A partir do primeiro momento que tu tiver o primeiro modelo, né, seja da startup, seja da incubadora, seja de um negócio que surgiu desse podcast aqui, cara, tu já conectou. Sim. Tu deu caminho
sabe? Das pedras para a pessoa. E as pessoas têm que parar de ter medo, sabe? Pô, eu tenho meu restaurante, por que eu não vou inventar a melhor pizza daqui, fazer o pessoal vir a Gravataí e comer pizza, porque é a pizza do fulano que é a melhor do mundo, entende? Sim. A gente tem que ousar. Né? A gente tem que pensar, não vou fazer só para sobreviver, não, tu vai fazer aquilo ali por tesão, tu quer aquilo ali dê resultado, que aquilo ali, sabe, vai te proporcionar e vai trazer a tua cidade para um patamar muito maior. Não, perfeito, né? E a questão dessa globalização, né? Eu escutei isso uma vez e eu sempre procuro usar, que como é que é? Pensar global e agir local, né? E eu acho que com o advento da internet, essas conexões, é isso mesmo, sabe? Tipo, pô, tu pode ter acesso a várias coisas do mundo, exemplos, referências, benchmarks. Pô, pega isso, traz pra tua realidade que o resultado, não precisa ter medo que o resultado vai ser perfeito, né? E aí outra coisa, né, que eu queria deixar assim aqui, pô, hoje tudo tá na internet, né? Tu vai no YouTube, tu tem autoridades mundiais que tu tá ali, tu entra numa sala virtual, cara. Eu tive, ano passado, eu entrei no virtual, tudo, né? Tudo que tinha, vou lá, vou aprender, né? Então, nós tivemos ali eventos da XP com as maiores sumidades do mundo. É verdade. Ali e tu lá, sabe? Ouvindo dentro da tua casa, coisa que era impossível. Tu tinha que ir a São Paulo, tinha que ir para outro país. Estavam ali, né? Um evento que aconteceu, que é aquele de Barretos, como é que eles chamam lá? Eu tô com medo de falar festa do peão de Barretos. Acho que é peão de Barretos. Tá. Eu falo isso, ela fala, não, é de tecnologia, não sei o que. Mas aí que tá, gente. Olha só, a festa de... peão de Barretos, eu acho que é. Vamos chamar peão de Barretos, mas todo mundo conhece Barretos como sendo sim. A meca, né, do cowboy, sim. E aí, o que eles fizeram? Infelizmente, a pessoa que fez isso faleceu, que foi o Alex Reis. Foi o maior evento digital com o maior número de visualizações ano passado, e o cara de Gravataí. O cara de Alex Reis, através da empresa dele, que é como é que é o nome da empresa? Que eu não sou muito em eventos, mas isso eu assisti. Sim. Foi o maior evento na época com o maior número de visualizações. Produzido por um cara de Gravataí, né? Que infelizmente a Covid levou. E eles montaram um palco em Barretos, como se tivesse todo mundo ali, só tinha o peão e os animais, não tinha gente, e o mundo inteiro assistiu, porque é uma festa mundial, é gente com poder de dinheiro, de compra, sabe? Sim. E aquilo foi pro mundo, e nosso cara não foi homenageado. Da Plugson, me corrigindo agora aqui. Eu soube, eu dei publicidade, porque eu sou aquela, né, camarada... Tem que valorizar o trabalho. Tem que valorizar, entende? E aí... Não tinha gente, mas tinha patrocinadores, tinha gente que estava lá. Fazendo a roda girar de uma outra maneira, eles se reinventaram e fizeram o evento. Ocorreu, aí tu pega o XP, que é investimento, que traz os caras do mundo, fizeram um evento mundialmente virtual. Não, bom demais. É bem esse o caminho, né? Que bom que a galera que tá assistindo aí, a gente já tá se encaminhando pro final. Eu espero que eles tenham gostado. Não, mas com certeza gostaram, o papo foi muito bom. Agora a gente tem um final aqui do nosso Uma Novidade, né? Se não é novidade, a gente já fez outras vezes, né? Mas, mas eu não sei. 1, 2, 3 indica. Basicamente, tu indicar pro pessoal que tá assistindo, pra que tá escutando, seja um livro, um filme, um documentário, sei lá, alguma coisa assim que tu usa de referência que tu acha que seria legal a galera pesquisar, saber mais. Olha, assim, na nossa área de tecnologia, Bill Gates e Steve Jobs, referência, tem ali umas teorias e aí cada um faz as suas constatações, mas, cara, assim, eu vi os filmes do Steve Jobs várias vezes, do Bill Gates, tá? E agora eu vi de novo. Cara, se esse Steve Jobs não tivesse existido, ele não programou uma linha de código. Muita coisa não estaria aqui. Os loucos da década de 50 que formaram o Vale do Silício é a base disso aqui. Então nunca duvide de um louco. Tá? Um louco, ele só é visionário. Ele fecha os olhos e eu peço para vocês hoje e aqui, fecha os olhos e imagine a Gravataí do futuro. Eu tenho ela já desenhada para onde que a gente vai caminhar. Aliás, em 2017, quando a GTI surgiu, a gente já imaginava mais Smart City sem ter falado com o governo, a gente imaginava isso. Então, Gravataí vai se transformar. E depende da vontade de cada um. Livros, assim, eu sou... E não é só de informática, né? Código da Vinci, Fortaleza Digital. Mas eu também, como as francesas não engordam, eu leio, adoro. filme, água com açúcar. Não vou ao cinema para ver coisa tensa, eu vou para chorar mesmo. É o lugar que eu choro, eu sou dura, mas no cinema eu choro.
Então, assim, imagina... Todos os filmes, eu sou péssima de título, tá? Eu falo porque eu já falei pra vocês da questão de dislexia, eu esqueço o título ali. Mas assim, ó, imagina tudo que pode ter na questão da tecnologia, obviamente, né? Mas assim, esses caras aí que estão falando da evolução da humanidade, sabe? Computação quântica, isso é realidade, isso existe, tá andando a passos largos, né? Inteligência artificial, leiam, por mais ou menos que entendam, faz sentido, sim. Então, olhando lá no meu site, vocês vão ver um pouco. Agora tu me deu uma ideia, eu vou colocar os livros que eu já li. Eu tenho uma biblioteca bem... É legal, né? Porque como... Eu vou colocar os livros, porque até tem uma publicação minha, assim, que o Bill Gates, sim, meus filhos vão ter iPhone, mas antes eles vão ler. E eu tenho um monte de livro aqui, os livros são meus mesmo. Eu não presto livros, tá? Eu sou egoísta, eu compro livro porque eu gosto de livro, eu tenho que pegar. Então, os livros que eu tenho, eu comprei mesmo, porque eu quero e quero relê-los, porque eu acho que tem momentos que a gente lê de uma... depois a nossa cabeça vai mudando e a visão... Café, eu gosto, sempre indico café sem açúcar. E que mais, gente? Nossa, tem tanta coisa para indicar. Não percam nenhum hackathon, metam a cara, vão lá, não tô entendendo nada desses... Procure se apropriar dos termos, não é frescura, tá? O que é um pitch, o que é uma aceleração... Isso tem que estar no DNA da gente, tem que estar... E tem muita gente boa. A área de TI tem uma coisa muito boa. Essas pessoas, empreendedoras da área de TI, eles fazem palestras gratuitas, eles vão lá, porque eles sabem que o futuro da humanidade percorre essa trilha, essa jornada. Então não tem jeito, né? Show de bola, show de bola. E esse negócio que tu falou também da galera... desse técnico, mas também desenvolver essas outras habilidades empreendedoras também, que eu acho que é o que esses eventos trazem e fomentam, é fundamental também, né, pra galera ficar. Mentorias, tudo. Só agradecer então, né, mais uma vez. Obrigadão, o papo foi bom demais, eu curti demais. À disposição, mais informações lá, estamos lá na secretaria. Beleza. Nas minhas redes sociais. Redes sociais. Minha? Fala as tuas redes sociais pra galera procurar. Selma Fraga, né? Tem uma page, depois tem um perfil Selma Fraga, Selma Fraga 2, Instagram Selma Fraga. WhatsApp 6.000 contatos atualmente. Olha o meu status, vocês vão ver que eu publico mesmo, né? Não, já me perguntam assim, quanto é que é pra botar no teu lojinha? Que lojinha? Não, ali no Instagram, no WhatsApp. Não, gente, é que aquilo ali, assim, ó, na época da pandemia, como é que eu posso ajudar meus amigos? Manda o card. A gente vendeu ração, comidinha para os pets, sabe? X, pão da minha amiga, da minha aluna que fazia. Faz o cardzinho que eu boto ali. A gente ajudou máscaras para minha irmã, para quem fazia. Nós vendemos tudo. O status do WhatsApp, ele é para vocês empreender. É uma vitrine gratuita. Coloquem ali e vocês vão ver que dá resultado, sabe? Ontem uma menina ligou e disse assim para mim, mandou uma mensagem. Quase carreguei ela no colo, já de tão velha que eu sou, já carreguei ela no colo. Então ela disse assim, ó, oi, tu vai colocar da vacina hoje porque tu é o status mais e-commerce que tem. Vou colocar daqui a pouco mais. Informativo da galera, o jornal da galera. Entende assim, ali é páginas amarelas, né? E a fonte é sempre verdadeira, então só coloca o card que chega para mim, não reproduz nem nada. Lá na secretaria, da página da secretaria, tem uma aba blog, que é o quê? Empregos na área de TI. Lá vocês vão ver... Legal. Todas as siglas que tem é só para empregos, cursos gratuitos que as instituições dão e todas as novidades que estão rolando no mundo, a gente coloca ali na área de tecnologia e de inovação. Então é um lugar legal para ter informações ali que a gente coloca, tá? Então é isso. LinkedIn também, Selma Fraga. Selma Fraga. Também tem aquele Pinterest, também tem Selma Fraga. E que mais? O outro Telegram, Selma Fraga. É que eu não tenho outro nome, né, gente? Se tirar o Fraga, eu sou só Selma, então, e Selma com S, né? Tá lá. E à disposição aí. Obrigadão, gente. Estou muito feliz pela. Vamos chamar de startup, né? 1, 2, 3. Startup. Pode ser. Eu falava para as pessoas, um podcast em Gravataí, gente, e aí quando tu falou, gente, hoje, dia 1º, Dia Internacional do Café, no dia do podcast, no mês da inovação, 15 de outubro é o dia da informática, 14 de outubro é meu aniversário, mês de outubro, começou excelentemente bem esse mês de outubro. Obrigada gente, pela oportunidade, realmente, tá? Tá, show de bola. A gente que agradece, galera, a gente agradece também que ficou aí com a gente, siga a gente nas redes sociais também, 1, 2, 3 Podcast, curte lá, manda pros amigos. E é isso, 1, 2, 3, até a próxima, tamo junto, valeu.